Olá, bom dia. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre manejo reprodutivo de bovinos de corte e os principais índices zootécnicos relacionados da matéria de produção e sanidade de bovinos de corte. E o grupo é composto por mim, Amanda Ferreira Silva, pela Lohane Alves e pela Luana Mantovani. E foi proposto pelo professor Márcio Eduardo. E agora eu vou começar falando um pouco sobre a introdução do trabalho. Inicialmente, para se obter uns bons índices, reprodutivos, nós temos que começar desde o início. Então, inicialmente, nós temos que analisar a situação da fazenda, ou seja, o que é essa análise? Ver toda a estrutura dela, se ela é uma fazenda que comporta com troncos, com os bretes, se tem equipamentos bons, caso não tenha, o que a gente pode fazer para conseguir ter um bom índice reprodutivo, para usar isso na fazenda. Nós também temos que conhecer os funcionários, estabelecer uma boa comunicação com eles, às vezes não usar tantos termos muito técnicos porque eles não vão entender. Provavelmente muitos também não têm escolaridade, então a gente tem que explicar de uma forma bem simples, uma linguagem simples e objetiva, clara, para ter todo o entendimento da fazenda, para ter uma situação confortável. A segunda parte é a escrituração zootécnica, ou seja, o que é essa escrituração? Ela vai nos dar os dados, como a identificação dos animais, os dados de sanidade do rebanho, manejo alimentar reprodutivo, vai também ter sobre período de gestação dos animais, do cio, intervalo entre cada parto e tudo mais. Segundo, sobre o calendário de vacinação. Esse calendário de vacinação nas fazendas é extremamente importante. Tem que ter a data de que cada animal vacinou, foram as doenças, as possíveis doenças zoonóticas, que são muito importantes. No caso do gado, a brucelose, tem que fazer toda essa parte sanitária. A outra parte, que eu vou falar mais específico um pouco, sobre a identificação dos animais e registros de ocorrência. Ou seja, a marcação individual do animal, Vamos também ter que ter a data e do peso, do nascimento até a desmama desses animais. Tem que ter também a ocorrência de mortos e abortos, ou seja, a gente vai ter que ter um número, da mortalidade desses animais na fazenda. Tudo, escrito. O diagnóstico de gestação também, a gente tem que ter todo um acompanhamento dessa parte. A suplementação desses animais, a alimentação, como que está sendo, o que eles estão comendo, a quantidade, às vezes no dia, as vacinações, como eu já tinha dito, tem que estar tudo em dia. E também, para tudo isso, para às vezes não chegar na fazenda e não ter, um papel com a tabela, nós temos sistemas informatizados, que tem vários programas que a gente coloca cada um, na sua coluna e tudo mais, e vai saindo tudo da fazenda, porque é bom deixar guardado, que esses dados são importantes, eles não podem ser perdidos. Então, o profissional tem responsabilidade em fazer isso também. Outra questão também que eu vou falar sobre a estação de monta e seus períodos. Então, podemos ver que a melhor época para montas é a estação das chuvas, ou seja, atualmente em dezembro, Antes era por volta de setembro ou outubro, mas por conta da baixa precipitação, do volume de água, as chuvas agora estão por volta de dezembro, então é nessa época que é a melhor época para fazer essa monta. As vacas e as novilhas têm que estar em condições corporais de moderada a boa, então esses animais têm que estar com bom score corporal. A duração da estação de monta nas vacas adultas é de 60 a 90 dias e de novilhas é de 45 dias. Então, das novilhas, esse é o máximo. E no início e no final, eles devem ser antecipados por aproximadamente uns 30 dias em relação ao das vacas adultas. Por que isso acontece? Por conta que as novilhas ainda estão em fase de crescimento e lactação. Então, esse é o tempo suficiente para que o estado fisiológico delas estejam bons. A melhor época de nascimento desses animais é do período seco do ano, ou seja, em cada região, determinada região do Brasil, esse período vai alterar por conta das diferenças climáticas. Em relação à fertilidade de touros, nós temos primeiro que fazer o exame físico, O que é esse exame físico desses touros? É ver se ele não tem algum defeito de aprumo, se ele tem uma boa condição corporal, um bom score corporal, sendo que um animal
caquético ou animal obeso já dificulta, então ele tem que ter um score corporal moderado, né, intermediário. A incidência de doenças, tem que observar se esse animal tem alguma doença de problema respiratório, se ele tem ectoparasitas, tem que observar também a dentição desse animal. E logo após isso, também é necessário o exame do trato reprodutivo desses touros. O que é esse exame reprodutivo? Vai avaliar os órgãos reprodutivos, né, do macho, como os testículos, epidídimos, glândulas anexas, o pênis e o prepúcio. Então, vai fazer toda uma avaliação, né, da simetria, da temperatura, da sensibilidade dolorosa, das lesões, cicatrizes, da biometria testicular, como medida, altura, comprimento, esfera, tudo isso do testículo, né, e do epidídimo para ver se esse animal está apto à reprodução. Também vai ter a avaliação do libido, ou seja, vai ver o desejo desse touro de procurar a fêmea, né, e completar a monta. E também a capacidade de monta. O que é a capacidade de monta? É ver se o touro ele consegue, né, ficar montar em 25 a 30 vacas, né, para cada touro, é o ideal. Só que ultimamente está tendo uns estudos que esses animais estão montando até 40 vacas para cada touro. E também observar a condição corporal das vacas ao parto. Devido a essa grande oscilação de hormônios, de alimentação, é muito bom avaliar isso. Agora, no próximo slide, eu vou falar sobre os sistemas de acasalamento que tem. Atualmente, nós temos 3 sistemas de montas, né? A monta controlada ou dirigida, a monta a campo e a inseminação artificial. A monta controlada ou dirigida, ela é feita da seguinte maneira. O touro, ele é mantido separado das vacas, né, durante a estação de monta, e quando uma fêmea é detectada em cio, ela é trazida para junto do touro, onde eles vão permanecer até a cobrição. No geral, só é permitido um serviço. Então, quando são efetuadas 2 cobrições, uma pela manhã e outra pela tarde, as probabilidades de concepção são maiores. E esse método de acasalamento pode ser usado muito quando você deseja conhecer a paternidade. Então, o desgaste dos touros é menor, mas existe possibilidade de erros na identificação desses animais em cio, além do trabalho em separar e conduzir esses animais para a monta. Já a monta a campo, os touros permanecem junto ao rebanho de fêmeas, né, durante toda a estação de monta, eliminando o trabalho diário, né, de identificação dos animais em cio e condução desses animais ao curral para inseminação. Então, esse sistema é onde vários touros são mantidos no mesmo pasto com as fêmeas, que é denominado de acasalamento múltiplo. Então, as principais desvantagens desse sistema é o desconhecimento da paternidade das crias, porque como tá todo junto, o produtor, o profissional não vai saber qual que vai ser o filho de cada um e tudo mais. Já outro método é a inseminação artificial, que é a técnica que consiste na deposição mecânica do sêmen no aparelho reprodutor da fêmea, por meio de instrumentos. Isso vai ser o conjunto de ações, né, realizadas desde a colheita do fluido seminal, da escolha desse fluido, né, do melhor touro e tudo mais, fazer a sua análise, processamento laboratório e a sua condição e a manutenção de condições extracorpóreas, né, congelamento, até a introdução da fêmea para fazer todo o procedimento. No geral, a maioria dos produtores retém boa parte das novilhas do próprio rebanho para repor as vacas que foram descartadas. O manejo desses animais, da desmama até o início da monta e do primeiro parto até o período da próxima monta, é muito importante na produtividade futura do rebanho e da cria. Portanto, a seleção e o preparo de novilhas para reposição são alguns itens dos mais importantes no manejo reprodutivo, pois elas devem ser selecionadas e manejadas para que atinjam a maturidade sexual mais cedo. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário que o produtor observe os seguintes pontos: propiciar condições nutricionais e sanitárias adequadas, colocar em monta quantidade de novilhas superior necessárias para a reposição das vacas descartadas, iniciar e terminar a estação de monta pelo menos 4 semanas antes da estação de monta das vacas, selecionar para reposição aquelas que conceberam ao início do período de monta, efetuar o diagnóstico de gestação de 45 a 60 dias após o final da monta, proporcionar condições nutricionais adequadas para as novilhas
E após o parto, as novilhas devem ser mantidas em pastos separados das vacas até a desmama, para aquelas que tenham uma necessidade nutricional atendida e possam receber na próxima estação de monta. O diagnóstico de gestação ele é muito importante para a melhoria da eficiência reprodutiva, pois ele possibilita a identificação precoce das fêmeas que não ficaram prenhas durante a estação de monta. O método de diagnóstico mais utilizado é o via palpação retal. Normalmente, esse exame ele pode ser efetuado a partir dos 45 a 60 dias após o final da estação de monta. Identificando as fêmeas vazias, elas devem ser descartadas do rebanho antes do início do inverno, pois ainda não perderam peso e o descarte dessas aumenta a disponibilidade de forrageiras para as fêmeas prenhes durante o terço final da gestação, quando as exigências nutricionais se elevam devido ao acentuado desenvolvimento do feto. No entanto, um plano de descarte baseado unicamente no diagnóstico de gestação deve ser analisado com muito cuidado. O número elevado de fêmeas vazias pode ser resultado de uma restrição alimentar após períodos de seca prolongados, como também de fertilidade e capacidade reprodutiva dos touros e da incidência de doenças de esfera reprodutiva. Por ocasião da desmama, o produtor também pode efetuar a seleção das melhores matrizes, levando em consideração a habilidade materna e a idade. A idade da vaca é outro fator que interfere no seu desempenho produtivo. Pode-se observar que a partir dos 10 anos de idade, o peso dos bezerros ao nascimento diminui gradativamente e a partir dos 8 anos de idade, passa a haver também decréscimo gradual, tanto de peso à desmama como aos 12 meses de idade. Ciente desse fato, o produtor deve acompanhar o desenvolvimento dos bezerros dessas categorias animais e estabelecer um plano de descarte de acordo com suas necessidades. Assim, a identificação e o descarte das matrizes improdutivas e de baixa produtividade são alternativas de manejo que possibilitam ao produtor otimizar de forma racional e econômica o desempenho do rebanho da cria. A desmama ela é definida como a separação definitiva do bezerro da sua mãe e tem como objetivo principal a interrupção dessa amamentação, pois ela vai estimular o desenvolvimento ruminal dos bezerros e eliminar o estresse de lactação das fêmeas. Com essa interrupção, as exigências nutricionais das vacas são bastante reduzidas e, em geral, o desmame ele acontece de 6 a 8 meses de idade do bezerro. E para a estação de monta de novembro a dezembro, essa idade é atingida entre fevereiro e abril do ano seguinte, que é perto do início das secas. E como consequência do desmame, as exigências nutricionais das vacas ou novilhas prenhes agora são menores. Então, elas poderão suportar melhor o período da seca. Portanto, o uso estratégico da desmama tem como meta principal o fornecimento de condições nutricionais necessárias para a recuperação do estado corporal das vacas prenhes, sem prejudicar o desenvolvimento dos bezerros desmamados. Em determinadas circunstâncias, como durante os períodos de escassez de forragem, essa prática não poderá ser antecipada para que a fertilidade das vacas não seja comprometida. A nutrição ela é dos fatores que mais influenciam no desempenho reprodutivo do rebanho e da cria. Assim, durante as diversas fases reprodutivas, a necessidade que os níveis de proteína, energia, minerais e vitaminas sejam suficientes para que essas exigências nutricionais sejam atendidas. Durante o terço final da gestação das novilhas e da primeira cria, a demanda pelos minerais de cálcio e fósforo aumentam em 66% comparado ao terço inicial. A necessidade de energia de proteína também aumenta em 55% e 43%, respectivamente. Com o terço final da gestação ocorre na seca, a restrição alimentar nesse período pode prejudicar e muito o feto e o desempenho reprodutivo desses animais. As exigências nutricionais da vaca de cria são maiores na fase de lactação quando comparadas à gestação. As necessidades de proteína digestível é superior a 14% e a de energia 13%, enquanto as exigências de cálcio e fósforo são similares. Nesse período, além da recuperação do estresse do parto, ocorre pico na produção de leite. Logo, há necessidade de reservas nutricionais extras para promover o restabelecimento da atividade produtiva. Em determinadas situações, como o atraso do início das chuvas, haverá necessidade de se utilizar outras alternativas de manejo para garantir essas exigências nutricionais. Dessas, destaca-se a desmama precoce ou antecipada. Novilhas de primeira cria, por estarem ainda em crescimento, apresentam exigências nutricionais muito elevadas, sendo, portanto, a primeira categoria
a ser favorecida com a desmama antecipada. A fase da desmama é a que a vaca apresenta um menor requerimento nutricional. Esse período, quando adotada a estação de monta de novembro a janeiro, coincide com o período seco do ano, como já dito anteriormente, o que favorece o estado nutricional da vaca. No entanto, essa disponibilidade de forragem é insuficiente apenas para manter o peso corporal e desenvolvimento do feto. Logo, vacas com condições corporais inadequadas à desmama devem ser separadas das demais e suplementadas para a melhoria do seu estado corporal. É recomendável que a vaca ganhe durante a gestação pelo menos o peso equivalente do feto e da placenta, de 40 a 50 quilos, para que apresente uma boa condição corporal ao parto. A nutrição inadequada durante o terço final de gestação produz bezerros fracos e atrasa o retorno do cio. Portanto, as vacas precisam apresentar ao parto condições corporais de moderada a boa para a obtenção de altos índices de concepção do início do período de monta. A perda acentuada de peso e da condição corporal antes e pós o parto reduzem substancialmente as taxas de prenhez e do peso dos bezerros a desmama. As forrageiras das pastagens tropicais raramente contêm em quantidade necessária todos os nutrientes essenciais ao bom desempenho reprodutivo e produtivo do gado bovino. Além disso, deve ser considerado que esses déficits nutricionais se acentuam à medida que as forrageiras completam seu ciclo de crescimento, e daí surge a necessidade dessa suplementação mineral, que visa, por definição, adicionar à dieta do pasto dos animais os minerais que estão deficientes. O conceito de suplementação mineral parte do princípio de que cada animal consome, da mistura mineral à sua disposição, a quantidade necessária para atender suas demandas metabólicas. Já hoje é de conhecimento que o consumo de determinado suplemento é muito mais uma função de sua palatabilidade do que da sua capacidade em satisfazer as necessidades metabólicas específicas. No entanto, para a formulação de uma determinada mistura, devem ser levados em consideração os seguintes fatores: estado fisiológico do animal, tipo de pastagem e época do ano. Os minerais mais comuns deficientes nas forrageiras do Centro-Oeste, identificados pelo Laboratório do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, são o sódio, fósforo, zinco e cobre, cálcio e magnésio, potássio, ferro e manganês. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o controle sanitário que a gente deve ter no nosso manejo reprodutivo, no qual a gente tem 5 aspectos. Eu vou falar 2 para vocês. Nesse primeiro slide estão os cuidados com as doenças da reprodução e a preparação do touro para a estação de monta. No que diz respeito às doenças da reprodução, a gente tem que tomar muito cuidado com essas doenças de esfera reprodutiva, que são a brucelose, a tricomonose, a campylobacteriose, a leptospirose, a rinotraqueite infecciosa e a diarreia viral bovina, que é a BVD, no qual ela compromete o desempenho reprodutivo do rebanho de cria. E também a gente deve observar a importância das doenças infecciosas de origem bacterianas, viróticas e parasitárias, que podem impedir a fecundação, causando aborto ou produzir bezerros com peso inferior à média, né? E, portanto, com preparação à prevenção dessas doenças, deve ser adotado um programa de controle sanitário do rebanho. No que se diz respeito ao preparo de touros para a estação de monta, a gente tem que fazer os exames de brucelose, tricomonose, campylobacteriose, onde eles devem ser eleitos como os principais meios de controle das doenças que influenciam a capacidade reprodutiva dos touros. A gente também tem que lembrar dos outros processos infecciosos, tais como as doenças viróticas, como a IBR e a BVD. E o controle dessas doenças ele deve ser sistemático, pois a incidência dessas reduz o potencial produtivo do rebanho de cria. E os sintomas clássicos são o elevado número de vacas que retornam ao cio, processos de aborto e nascimento. Então, aqui são os outros aspectos que a gente tem que fazer em relação ao controle sanitário do rebanho, no manejo sanitário, que é o preparo de vacas para a estação de monta, o controle sanitário e cuidados com os bezerros a nascer e os cuidados com o bezerro do nascimento ao desmame. No qual o preparo das vacas, a gente tem que levar em consideração a boa condição corporal dessa, se essa está ciclando normalmente e se essa está livre de doenças que comprometem a fertilidade, além de estar realizando o exame físico do úbrio. No controle sanitário e cuidados com os bezerros, a gente tem que ver
realizar, né, a injeção de colosso por via digestiva nos bezerros nas primeiras 8 horas de vida do bezerro e até 24 horas de nascido. A gente também tem que estar realizando a cura do umbigo e ver a habilidade materna dessa vaca em estar cuidando do seu bezerro que nasceu. Os cuidados com o bezerro do nascimento da desmama é mais uma função estratégica para que você tenha um adulto forte. Então, a gente tem que ter cuidado com vacinação, fazer a vacinação da raiva, do botulismo, coccidiose, febre aftosa, entre outras. Também tem que fazer o controle de carrapato, fazer uma vermifugação estratégica e, dependendo da época de nascimento, a gente tem que fazer um agrupamento. Para o manejo reprodutivo, existe uma série de índices zootécnicos que a gente leva em consideração a uma eficiência reprodutiva, no quais cada uma que possui sua definição e sua relevância diante da criação e quando você vai começar a fazer um planejamento para uma criação de bovino de corte. Então, a gente tem a taxa de prenhez, a taxa de natalidade, o período de serviço, o intervalo entre partos, a idade de entoramento das fêmeas, a idade ao primeiro par, a mortalidade média, que a gente pode ter vacas de 1 a 2 anos, 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, e cada um possui a mortalidade média de bezerros, né? A gente tem a taxa de desmama, a idade de venda dos machos, que são os bois gordos. A gente também tem a taxa de reposição, que é a reforma anual dos touros e vacas, a taxa de descarte de touros e vacas e a taxa de desfrute. E essas são características que você precisa levar quando você vai começar a investir na produção de tem outras práticas de manejo que a gente pode ser utilizada, que é a desmama, que a gente tem a desmama precoce antecipada, a desmama temporária ou interrompida e a amamentação controlada. Além disso, a gente tem a inseminação artificial sendo implantada na propriedade, juntamente com o controle do ciclo estral e o programa de cruzamento, em que a desmama antecipada ou precoce, ela nada mais é que a antecipação da idade da desmama, né, do bezerro, principalmente devido à situação de escassez de forragem durante o período de lactação e monta. A desmama temporária, interrompida, essa prática consiste na separação temporária do bezerro por um período que pode variar de 48 a 32 horas a partir dos 40 dias pós-parto, no qual a finalidade dessa separação é a de estimular o retorno à atividade reprodutiva. E a amamentação controlada ocorre no geral a partir dos 30 dias de idade. Os bezerros são apartados das vacas e amamentados apenas 2 vezes por dia, das 6 às 8 horas da manhã e das 4 às 6 horas da tarde. A inseminação artificial tem o principal objetivo dentro do manejo reprodutivo promover a melhoria da base genética do rebanho por meio da utilização de sêmen de reprodutores de elevada capacidade produtiva e reprodutiva e que possuem habilidade de transmitir características de importância econômica. E também pode citar também outras vantagens, né? Com o controle de doenças da esfera reprodutiva, a segurança devido à eliminação de touros agressivos, a introdução de raças europeias e a disponibilidade de registros reprodutivos necessários para análise de desempenho do rebanho. E no que diz respeito ao controle do ciclo estral, existem 2 meios para controle. O primeiro utiliza produtos à base de prostaglandina para induzir a regressão prematura do corpo lúteo. E o segundo meio de controle consiste na aplicação de compostos à base de progesterona para suprimir o cio e a ovulação até que os corpos de todos os animais tenham regredido. O programa de cruzamento consiste, né, em formado pelo chamado sistema de cruzamento, onde cada sistema deve ser desenvolvido para a necessidade específica de um determinado sistema. Diversos fatores considerados na escolha do sistema de cruzamento. E o cruzamento, ele consiste no acasalamento entre 2 ou mais raças com a finalidade de se utilizar a heterose ou vigor híbrido nas crias. Pela utilização dessa heterose, pode-se aumentar a performance reprodutiva, a taxa de sobrevivência, a habilidade materna, a taxa de crescimento. Algumas considerações devem ser feitas sobre as técnicas de manejo reprodutivo diante de uma propriedade.
no qual o manejo reprodutivo é o arranjo de um conjunto de práticas relacionadas com a reprodução animal que visam otimizar a eficiência reprodutiva de um rebanho, no qual os melhores índices de eficiência reprodutiva são obtidos quando se controla fatores importantes da vida dos animais, principalmente das fêmeas, que pela procriação regula toda a produtividade animal, e o manejo reprodutivo eficiente representa o ponto mais relevante na produção animal, que é o reflexo da produtividade individual dos animais do rebanho, alicerçada em índices zootécnicos e reprodutivos satisfatórios, com equilíbrio econômico entre o potencial genético dos animais e a nutrição, a sanidade e o ambiente, no qual técnicas de manejo bem feitas fazem com que a propriedade tenha lucratividade e produtividade. Aqui são nossas referências bibliográficas e muito obrigada.